Estamos no mês marcado para a campanha do Setembro Verde, que tem o objetivo de chamar a atenção para a doação de órgãos. A data conscientiza sobre a importância desse ato e incentiva a conversa familiar aberta sobre esse gesto de esperança e solidariedade. Para falarmos mais sobre a doação, vamos ter uma conversa via internet com o Dr. Joel de Andrade, que é o coordenador da SC Transplantes, e recebemos também aqui, pessoalmente no estúdio, a Elisane Longinotti, para contar a história dela e da filha. Elisane, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Imagina. Tudo bem? Tudo jóia. Conta um pouquinho dessa tua história, como é que foi, como é que aconteceu, há quanto tempo? É longa, nossa história é longa, nossa história tem 14 anos. A Gabriela começou com sintomas de uma doença aos 14 anos. E a gente demorou algum tempo para ter um diagnóstico 100% correto. Ela é portadora de uma doença autoimune, uma GNC3, falta do complemento C3 no organismo. E até então nós não viabilizávamos transplante. Não era aconselhável pela medicina por se tratar de uma doença autoimune. Então a probabilidade da doença retornar era muito grande. E nós passamos muitos anos nessa batalha sem uma perspectiva de um transplante. E pós-pandemia, aconteceu o improvável, que foi uma pesquisa para essa doença no Brasil, e a gente precisava transplantar, que se a doença retornasse, ela poderia estar entrando para a pesquisa. Olha e aí só. nós começamos uma batalha contra o tempo para fazer o transplante. Saímos de Curitiba, que estávamos em Curitiba na época, e fomos para Porto Alegre, porque Porto Alegre a gente poderia fazer o Intervivos. E eu tive a bênção de dar a minha filha a vida 2 vezes, né? Sim. E aí já na primeira consulta a gente já fez o teste de compatibilidade e eu fui agraciada com essa bênção divina. Você foi a primeira pessoa testada? A primeira pessoa, e só parou ali também, pois né? É, porque já a primeira e tínhamos única. assim. Mas era grande a possibilidade? Como é que foi assim quando falaram? Pode haver o transplante. Já sabia que se tivesse a possibilidade seria você? Como é que foi? Não. Como é que a gente foi? nunca havia investigado isso. Por quê? Porque nem não poderia. havia a possibilidade. E quando abriu a possibilidade, Curitiba não fazia intervivos, somente com doador cadáver. Então ela estava na fila, mas não chegou na qualificação. Através de Curitiba que a gente foi para Porto Alegre. A gente teve a informação. Chegando em Porto Alegre, já na primeira consulta, 2 perguntas. Mãe, qual é o teu tipo sanguíneo? E coincidentemente é o mesmo dela. E a segunda pergunta foi, você quer fazer o teste de compatibilidade hoje? É claro que sim. E aí foram 17 longos dias de agonia para esperar saber se eu era compatível ou não. E aí viemos com uma possibilidade muito alta e começou um processo. É uma montanha-russa, tá? É uma montanha-russa emocional de você ser a doadora, vai dar certo, não vai dar certo. Tá feliz porque, né, porque pode, feliz, medo ao mesmo tempo. Ela tinha uma certa resistência porque ela tinha um pouco de medo de eu ser a doadora e ela perguntava, quem vai cuidar da gente? Né? Então eu acredito que dá um medo. E você tem outros filhos? Tenho um filho mais velho. E como é que era para ele, né? Porque como ela falou, como quem vai cuidar da gente, né? Então, eu acredito até que ele sentia, claro, mas quem vivia o processo éramos nós duas. Mas eu confesso que eu tinha muito medo de que eu não fosse a doadora e precisasse ser ele. Como mãe dos dois olhando para os dois lados. Como mãe, eu me sentiria talvez escolhendo um filho, porque eu estaria com os 2 filhos em uma sala de cirurgia, um tentando salvar o outro. E isso emocionalmente judia muito. Imagino. Então foi muita gratidão quando veio. Claro, como eu falei, teve aí uma montanha-russa de emoções, porque eu já tinha 51 anos na época, faz 2 anos que a gente transplantou, então eu já tinha alguns probleminhas, pressão alterada, enfim. Mas no final deu tudo certo. Dia 15 de agosto de 2023, a gente entrou para a sala de cirurgia juntas e saímos da UTI juntas. E aí, para ela, vida nova mesmo, assim, porque com aquela dúvida, né, de poder fazer, de não poder fazer, do que seria, de como seria. E ela já estava em máquina, né? Ela já estava há 7 anos numa máquina. Com quantos anos? Ela foi aos 19 anos para a máquina. Só que a gente não fazia a hemodiálise, que é o comum, que é o que as pessoas conhecem. Nós optamos por fazer a diálise peritoneal, que não tinha em Chapecó na época.
Então, a gente fazia tudo por Curitiba. Então, ela ficava conectada a uma máquina 9 horas por dia. Nossa. Então, ela dormia, né, ligada na máquina. E isso, durante o dia, dava uma vida mais ou menos normal, mas à noite era completamente inviabilizado. Então, isso impedia ela de viajar, impedia da gente fazer passeios mais longos, nos impedia de muitas coisas. E agora a sensação que vem é: tô realmente vivendo, tô finalmente vivendo, né? Elisane, como foi o pós ali de vocês? Para ela foi um pouquinho complicado. A gente teve algumas complicações dela e geralmente o primeiro ano pós-transplante ele vem com algumas ressalvas. A gente passou um ano de 2024 um tanto quanto complicado. Ela teve início de rejeição, ela teve algumas infecções, passou. Outubro de 2024 foi a última internação dela e de lá para cá a vida nova. Que legal! E como que é para ti hoje, né? Porque a gente sabe a importância de doar órgãos, a gente fala, a gente registra, mas como que é para ti hoje essa ação, esse ato, depois do que vocês passaram? Se não fosse para minha filha, hoje, conhecendo todos os bastidores, eu faria para qualquer pessoa. Sério mesmo? Para quem conhece o outro lado, para quem entende a importância da doação de um órgão, jamais deixaria de doar. Quando a gente recebe a notícia do ser a doadora, eu não vou dizer para você que não tem aquela sensação do meu Deus, será que vai dar tudo certo? Porque tem. Sim, vou tirar um pedaço de você. Né? Vamos tirar um pedaço. Como vai ser a vida após isso? É vida normal, gente. É vida normal. A gente segue, o nosso organismo acostuma. O rim, que especificamente foi a minha doação, ele cresce até 40% para que ele compense a falta do outro rim. Mas eu vou falar como mãe, não como doadora. Como mãe. Se as pessoas tivessem a real concepção do ato delas, elas deixariam mais mães felizes. É uma sensação indescritível o fato de você ter uma nova oportunidade. É exatamente isso, uma nova oportunidade. Então, você, estando aqui hoje, já é falar sobre isso, já é espalhar essa mensagem, né? E como que é isso na tua vida, assim, de espalhar essa mensagem diariamente? Como que foi isso para ti depois? Eu não falo muito sobre o assunto. E eu não falo muito sobre o assunto por uma questão profissional minha. E eu já vou deixar isso bem claro, não tem nada a esconder aqui. Mas eu hoje sou treinadora comportamental e eu conduzo pessoas, principalmente mulheres. Quando eu vou levar essa história, eu observo muito o ambiente que eu estou para falar sobre essa história. Porque há alguns ambientes, quando você está dentro do mundo do treinamento, que ele vai ter um peso muito grande que não é para o momento. Então, eu sempre faço esse jogo de cintura. Então, por isso que eu acabo não explanando isso diariamente, não trazendo isso muito à tona, para que ele não venha com peso para as pessoas, né? Eu não estou lá para levar a história triste. Sim. Hoje tem um final feliz, mas foram 14 anos de uma luta muito grande. E eu sei que tem muitas mães ouvindo nesse momento que ainda estão pensando se a luz no fundo do túnel vai existir para elas ou para os filhos delas. E eu diria só, acredite. Porque há 14 anos atrás eu também me questionei se teria um final feliz. E quanto mais gente acreditar e mais gente souber dessa importância de ser doador, né? Porque no teu caso foi intervivos, como se chama, mas a importância da gente deixar essa mensagem, né? O nosso estado, eu vou conversar daqui a pouco com o Dr. Joel, tem o maior número de doadores, né? De as pessoas que aceitam ser doadoras, das famílias que aceitam, né? Mas tem muita gente ainda que tem preconceito, que não sabe o que vai acontecer, que tem medo, né? Tipo... Nossa... Não. E olha só, a gente tem 8 possíveis doações, né? São 8 órgãos que a gente pode, de fato, efetivar a doação desde que os órgãos estejam saudáveis. E eu sempre falo, eu ainda tenho 7, gente. Aproveitem. Eu volto a bater, porque eu acredito que isso é muito importante, bater nesse ponto. Para quem está do outro lado, vocês não têm noção da importância que é
temos um doador. Que legal. Elisane, muito obrigada por ter Obrigada. vindo. Eu vou levantar já para conversar com o Dr. Joel. Vou dar um abraço aqui ao vivo na Elisane, agradecendo ela ter vindo contar a história pra gente. Obrigada, Fábio. Parabéns para vocês pelas novas Obrigada. vidas. Tudo de Obrigada. bom, já vou te dispensar aqui. Obrigada, tá? obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.